o objetivo nosso é que a esperança da glória cresça na sua vida a partir de um entendimento maior dessa palavra profética que tem sido confirmada ao longo, né, da história. Nós podemos e vamos ver isso aqui através da Bíblia, o que nos garante que aquilo que ainda não aconteceu, mas que está revelado, certamente, assim como as coisas que passaram também ocorreram, nós podemos, então, ter essa firme esperança. E como o apóstolo Paulo fala, né, a respeito de si mesmo, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É isso que eu quero como resultado desse período que nós vamos estar aqui estudando profecia. Porque a profecia te mostra isso, esse prêmio, a esperança da glória, tem um final glorioso dentro dessa revelação bíblica, né? Ela começa com um casamento e termina com um casamento também. E a gente vê que as coisas que são anunciadas no princípio, elas também são apresentadas no final. E hoje o que nós vamos fazer é este acompanhamento, né? Fazer essa ligação daquilo que estava ali no princípio e que está também sendo mencionado lá no livro do Apocalipse, porque nós temos que ter o princípio, o meio e o fim. Vamos curvar as cabeças, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que chegou, da gente ter aqui um tempo maior para estar compartilhando a palavra sobre estas questões proféticas. E eu peço que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, nos ajude a entender, a compreender, além das palavras e das explicações normais que ocorrerão, Senhor, que o Senhor esteja também trabalhando no Espírito, trazendo as impressões que o Senhor quer para cada um aqui individualmente, para que este tema, Senhor, cresça no coração de cada um de nós, porque já temos aprendido que aqueles que amam a Tua vinda, Senhor Deus, eles já têm uma coroa preparada e guardada para eles. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Pois bem, irmãos, então vamos para o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Eu quero pedir que já projete aqui aquele quadro que eu pedi. Nós temos aí no primeiro capítulo, primeiro versículo, no princípio criou Deus. E você sabe de cor, não sabe não? Então fala. No princípio criou Deus a terra, era sem forma e vazia. Eu queria que vocês entendessem que a minha compreensão do céu é relacionada, geograficamente falando, é relacionada com aquilo que nós estamos vendo na terra. Eu acho que a terra, quando ela foi criada, era um céu resumido. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos outras coisas que, principalmente, eu poderia dizer sobre o tabernáculo. Ele é uma construção que tem lá no céu, isso é claro. Existe uma construção no céu, não feita por mãos humanas, que é o tabernáculo. E nós temos o tabernáculo aqui na terra também construído de acordo com aquele segundo foi mostrado para Moisés. Então, existem certas coisas que nós temos aqui entre nós e que foram manifestadas por Deus, que reflete alguma coisa que está dentro desse espaço que nós não estamos vendo, que é a criação invisível para nós de Deus. Esta criação de Deus, ela tem dois lados invisíveis e um visível onde nós estamos. Então, só para você já ir anotando aí, quem quiser, quando o Paulo fala que foi até o terceiro, ele foi até o terceiro céu. Óbvio que antes do terceiro céu, nós vamos encontrar o segundo e o primeiro. O primeiro céu é esse onde nós estamos, onde a matéria está presente, visível. Mas existem duas outras partes da criação de Deus que não são visíveis a nós.
mas que estão aí presentes, foram criados também. No princípio criou Deus. E eu também faço um paralelo com o tabernáculo que o Senhor revelou para Moisés, que já existia no céu, e que ele deveria construir na terra um igual. No capítulo 11 do livro do Apocalipse, logo no princípio do livro, do capítulo, você vai ver o anjo medindo, né, o tabernáculo. Vamos lá no Apocalipse, capítulo 11. Primeiro verso. Foi-me dado, não foi o anjo que mediu, não, foi o próprio João. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios, esses por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Aqui nós estamos podendo ver também esse primeiro céu, o terceiro céu, o segundo e o primeiro. Naquele momento da revelação, estas duas partes, a terceira, que sempre está é o lugar onde Deus está, tá? O lugar do trono de Deus é o terceiro céu. Agora, abaixo do terceiro céu tem um segundo céu, que também é invisível. E tem o primeiro, como já foi falado, onde nós estamos. E eu estou lendo no capítulo 11, mostrando o João medindo o santuário lá. Então, ele fala o seguinte, não meça a parte que está de fora, que é o átrio do tabernáculo. Da parte de fora você não meça. Mas as duas primeiras, que no caso seria o terceiro e o segundo céu, você pode medir. O que significa isso? Significa que, a esta altura da revelação, que está acontecendo no livro do Apocalipse, estas duas partes estão dominadas pelo reino de Deus. A parte de fora, que é o átrio exterior, onde fica o altar do sacrifício, você não mede ainda não, porque esta parte é referente ao primeiro céu. E no primeiro céu ainda não aconteceu a manifestação plena do reino de Deus. Tá bom? Vocês entenderam? Então, essas relações são importantes para a gente caminhar depois com mais liberdade dentro do livro do Apocalipse. Então, nós estamos aqui no princípio, né? Deixa eu ler aqui no... dá para fechar um pouquinho, só para pegar um pedaço lá. Isso aí é o primeiro versículo. Diminui. Isso. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Isto. Vocês estão vendo uma seta ali na palavra estava. Tá? Aqui, agora eu vou pedir para ampliar, está o significado dessa palavra no hebraico. Agora amplia, para ficar mais fácil o pessoal ver. Bom, essa palavra, então, ela significa ser, tornar-se, vir a ser, existir, acontecer. Acontecer, sair, correr, tomar lugar, acontecer, vir e ser. Vir a acontecer, acontecer. Vir a existir, tornar-se. Erguer-se, aparecer, vir, tornar-se, tornar-se, tornar-se como? Tornar-se como? Ser instituído, ser estabelecido, ser estar. Eu estou lendo porque eu acho que vocês não estão vendo lá do fundo, provavelmente não estejam vendo, né? Por que eu pedi para fazer isso? Agora estou vendo que está grande, né? O pessoal todo viu. Pode abaixar agora, abaixa aí. Isso. Olha lá. A palavra está lá em cima, a terra, porém, estava sem forma. A tradução é essa, irmãos. Ela tornou-se sem forma e vazia. Isso se encaixa no que o profeta Isaías também fala. Deus não criou a terra para ser um caos.
Então, o que nós temos na sequência desta palavra aí é que a terra estava sem forma e estava vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus, então, restaura esse caos, tira a terra desse caos em que ela está aqui, está mencionando. Isso é importante, irmãos, porque antes dessa história que nós vamos ver acontecer, já havia acontecido um fato. E vocês sabem qual é, né? A rebelião de Satanás. Ele se rebelou contra Deus e ele foi expulso da presença do Senhor. E ele foi enviado para onde? A terra. Nós entendemos que esse caos na terra foi provocado pela queda dele. Nós entendemos que antes de Adão tinha já a terra criada, animais e várias coisas aqui. Tudo isso foi danificado com a queda de Satanás. Ele caiu aqui na terra. E quando eu falo terra, eu gostaria também que você prestasse bem atenção que essa terra, ela dentro do visível, da natureza visível, palpável, dentro disso que nós falamos que é o primeiro céu, ela é um nada quase. Tá? Um nada. A Bíblia fala lá no capítulo 40 de Isaías. Vamos ler lá, capítulo 40 de Isaías. Quando está falando sobre o poder, a grandiosidade do nosso Deus. Versículo 12 aí, ó. Quem na concha de sua mão mediu as águas, tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana, os outeiros em balança de precisão, quem guiou o Espírito de Deus, do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou? E aí vai falando, né? Versículo 15, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. É menor do que isso, a terra é menor do que isso ainda, de acordo com o que já foi conhecido, né, do mundo, criado. Nós estamos numa galáxia e essa nossa galáxia está dentro, tem outras não sei quantos milhões, e assim por diante. Tem uns videozinhos assim maravilhosos, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Nós, nessa criação visível, dentro do primeiro céu, como terra, somos quase nada. Agora, até hoje, com toda a sapiência, né, dos cientistas, ninguém achou nessa criação visível um planeta semelhante que fosse a Terra. O máximo que eles conseguem é ver se tem alguma molécula de água por dentro desses outros lugares aí. A Terra diante de toda a criação de Deus, é alguma coisa assim inexplicável na sua beleza. Por isso que eu falei para vocês. Eu creio que o céu é um resumo, uma coisa resumida, que Deus criou no mundo natural, mas baseado em coisas que estão presentes no terceiro céu, onde Deus habita. Você já ouviu a palavra paraíso, não é mesmo? Onde é que essa palavra está? Paraíso. Pode chutar, em qual livro da Bíblia que ela está? Gênesis? Não está, não. Não, eu só queria que você prestasse atenção nisso. Não tem paraíso no livro de Gênesis. Tem Éden. Não tem paraíso, tem Éden. E todas as vezes que nós vamos ver referência de paraíso, que já está lá no Novo Testamento, vocês vão ouvir, ou vão ver, ler, né, que a referência é no céu. No céu. Então, meus irmãos, o Éden era um paraíso resumido, no sentido de que ali tudo estava perfeito, maravilhoso, que acontece lá no céu. Mas aqui na terra era o Éden, foi criado, segundo eu estou dizendo para vocês, esse padrão maravilhoso do terceiro céu.
onde está o trono de Deus. Por que isso é importante a gente entender? É importante porque o reino de Deus, ele é pleno no terceiro céu, onde está a presença do Senhor. Pleno ali. Mas ele não é pleno nem no segundo e nem no primeiro. No primeiro estamos nós, orando àquele que está no terceiro céu, que venha o teu reino, venha o teu reino. E os profetas falam o seguinte, que vai chegar um momento que a terra toda será cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vai chegar um momento que o reino de Deus vai inundar a terra. Esperança da glória. Por mais complexas que sejam as situações por onde a humanidade estará passando, o fim é este. Aliás, nem é o fim do fim. É o fim do governo humano na forma como ele acontece sobre a terra. O terceiro céu e o segundo céu serão conquistados. O terceiro não precisa, porque já é. O segundo céu será conquistado. E, na sequência, o primeiro céu onde nós estamos, que é o texto que eu li do Apocalipse, capítulo 11, mostrando o tabernáculo de Deus. O tabernáculo de Deus é o lugar onde Deus mora, tá certo? O tabernáculo dele. Agora, ele mesmo fala que ele não cabe dentro do tabernáculo aí, que foi construído aqui na terra. Como que nós vamos ter um lugar onde Deus mora? Assim, de uma forma permanente, né? A Bíblia fala que a presença do Senhor envolve toda a sua criação, tanto no primeiro, no segundo e no terceiro céu. Ninguém foge da presença do Senhor. Não existe outro lugar onde você possa estar e que a presença dele também não esteja ali. Até no inferno, viu, gente? Tudo. Os anciãos se prostravam e adoravam o Senhor, dizendo, digno és de receber a glória, a honra, a força, porque o Senhor criou todas as coisas e tudo veio existir porque o Senhor quis. Então, a pessoa do nosso Deus, ela precisa ser vista também como o ápice, ou aquilo que está acima de tudo e de todos, e ele tem uma morada, ele mora no céu. E a terra, quando ela foi restaurada, depois da queda de Satanás, quando ela saiu daquela condição de caos, ela virou essa joia preciosa, que tem sido dilapidada, né, ao longo do tempo, e o Apocalipse mostra isso, como que a contaminação da natureza vai acontecendo, a destruição. Ela não é mais aquilo que ela era. Mas quando ela foi reorganizada, ela era um retrato, assim, do céu. E até hoje, meus irmãos, eu continuo dizendo para vocês, ninguém achou nada semelhante a esse planeta onde você vive. Esta é uma das formas de Deus nos escandalizar. Ele é simplesmente exagerado e ele é absoluto. Existe um trono nos céus. E tem mais. Do lado direito deste trono tem um outro. E Jesus está sentado nele. Um Jesus que não é um Jesus espiritual. Um Jesus que não é como um anjo ou um querubim. É um Jesus que é igual você e eu, com um corpo incorruptível. Só isso. Mas ele é o Filho do Homem. Esse nome tem que estar presente, porque senão não tem redenção. Então, nós vamos observando isso aí, que é o princípio, né? E nesse princípio, Deus, então, cria o homem. Logo na sequência, né, da terra ser
Aí Deus pega o barro lá, a terra, e faz um boneco de barro, né? E sopra nele. Mas isso é maravilhoso, mas tem algo que nós às vezes perdemos de vista. Aquele boneco era o reflexo do seu Criador. Ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Depois Deus sopra o espírito da vida nele. E ele se torna um ser vivente. Deus então cria e descreve como ele cria, de uma maneira, claro, sobrenatural, e isso é um negócio difícil para a cabeça da gente entender. Então algumas pessoas falam, não, isso aqui é só para o pessoal entender que isso não aconteceu. Não tem isso, mas eu quero te falar o seguinte, se você está lendo a Bíblia, aqui logo no princípio da Bíblia, tem as genealogias, e todas as pessoas que hoje existem na Terra vieram de um homem e uma mulher. E uma pesquisa internacional que foi feita aí, que eu acho que é do genoma, chegou à conclusão de que todos nós somos descendentes de uma mesma mulher. Então, por mais que você ache que isso é um negócio assim, ridículo, eu vou dizer para o seguinte, eu lembro disso, já falei, eu acho que uma vez, se você já ouviu, ouça mais uma vez. Eu estava numa reunião, não, num encontro que teve na faculdade aqui, eu acho que era faculdade também, ali no Alto Afonso Pena, e era uma reunião para debater sobre a criação, sobre o princípio das coisas, né? E tinha lá alguns representantes de religiões. Eles me chamaram, eu falei, tá bom, vou. Tinha uma irmã que estudava naquela escola e ela pediu que eu vou. Aí chegamos lá, chegou nessa história da criação. E, infelizmente, o padre não era muito literal, né, na interpretação bíblica. Aí ele falou, não, isso aí, o Adão é só mesmo para as pessoas entenderem, começar a ter percepção, porque aí puxa para o lado da evolução, né? Começou uma ameba, a ameba virou um macaco, eu pensei, bom, então nós estamos com um problema aqui com a Bíblia. Porque a Bíblia começa com a genealogia puxando de Adão. Você pode ir lá para o Novo Testamento, lá Lucas também chega no Adão. Uai, se o negócio era só para exemplificar, como que ele fazia parte? Como que ele gerou? Como é que é isso? Irmãos, esse absurdo está diante dos olhos de todos que querem ver. Quem não quer ver, não vê de jeito nenhum. Aí é porque não quer mesmo. É aquilo que cai dentro daquele pecado que Jesus falou, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus está te mostrando, está na sua cara, e você fala, não, eu não aceito. Pronto. Daí não tem jeito, não. Esta é a atitude da humanidade. No capítulo 1 do livro de Romanos, Paulo fala isso. Os homens são indesculpáveis. Indesculpáveis. Naquele tempo eles não tinham o conhecimento que nós temos agora. Mas eles já podiam olhar as estrelas, eles podiam ver a natureza. Ué, mas o que é isso? Como? Por quê? Essas coisas tão maravilhosas, tão bem desenhadas, tão complexas. Tem coisas que são complexas, mas tem coisas que não são. Eu estou procurando as que não são, porque todas que eu estou encontrando são complexas. Pega um átomo e fala assim, aqui é a parte menor. Não, já não é. Aí você vai procurando. Você não acha o fim nem daquilo que é pequeno e nem daquilo que é grande. Todas as coisas o Senhor fez. É bom você admitir o absoluto trono que está lá em cima. Porque tanto o primeiro quanto o segundo céu serão dominados por Ele. De uma forma justa, perfeita. É bom a gente falar que Deus não está lutando contra o diabo. O diabo é uma criatura de Deus. Quem luta contra o diabo é aquele que está sentado à direita dele. Um homem. Porque foi esse homem que ele criou. E esse homem que ali no jardim renunciou
aquilo que Deus tinha para ele, dando atenção a uma palavra, no caso a mulher, sendo seduzida, e comeu do fruto que não era para comer, tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as árvores do jardim você pode comer. Agora, lá no centro tinha duas. Essas duas ali, tinha uma lá que é proibida. Proibida no sentido que não é que você não possa comer, é que se você comer, você vai morrer. Então, irmãos, a queda aconteceu. Mas aquele que caiu ali, ele era a imagem e a semelhança de Deus. Eu gosto de colocar isso para as pessoas. Quando Satanás foi expulso da presença do Senhor e viu esse momento, acontecer nesse momento, o momento em que o homem cede, passa para Satanás, aquela autoridade que ele tinha recebido do Senhor, por ter caminhado na direção que Satanás estava colocando para ele ali, esse homem caiu, a morte entrou nele. E como o homem, assim como Deus, é triuno, espírito, alma e corpo, o corpo dele não morreu, não, por enquanto. Adão viveu 930 anos. Mas ele começou a morrer, e ele não morreria se ele estivesse continuamente se alimentando do fruto da árvore da vida. Tanto que após esse momento da queda dele, o Senhor proibiu, acabou a possibilidade dele ter acesso à árvore da vida, para ele não tornar permanente o seu estado já de caído também. Então, meus irmãos, eu quero que você se lembre do seguinte: quando o Senhor foi tratar essa questão, chegou no jardim do Éden, reflexo do paraíso, do céu, ele falou o seguinte: Adão, tá bom, você está sumido, você não vai me receber, nós não encontramos como encontramos sempre aqui. Onde é que você está? Ah, estou escondido. Escondido? Adão? Por que você está escondido, Adão? Ah, eu tô nu. Eu e minha mulher ficamos nu. E aí nós fugimos, estamos com vergonha. Você comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí Deus começa a dizer para eles, começando a serpente, passa pela Eva e chega no Adão. As consequências disso. O homem começa a morrer no seu espírito, porque ele foi desconectado da árvore da vida. Ele começa a ficar desorientado, porque a sua alma não tem encabeçamento do espírito, e começa a fazer uma parceria com a carne, que é o corpo físico, com as suas vontades, os seus desejos, né, que facilmente deixam de ser alguma coisa correta para ser uma coisa exagerada, que são as concupiscências da carne, que a palavra de Deus nos fala. E eu vou pedir para ligar isso aqui, porque eu pedi para desligar, agora eu estou sentindo calor. Tá, irmão? Liga aí para mim. Então, o homem está morrendo, começou a morrer. Começou a morrer. O Adão morreu, o Abel foi morrido, né? O Caim morreu, todo mundo foi morrendo. Nascendo e morrendo. Consequência do pecado. Então, aquela questão, ela ficou uma questão assim, difícil de ser compreendida. Eu estou falando, olhando do mundo espiritual, para aquela situação criada ali, com a queda do homem, porque Satanás sabia que Deus não perdoa. Ah, heresia. Não, Deus não perdoa. Deus não passa por cima do erro. Ele não inocenta o culpado. Então Satanás falou assim, que eu não sei o que ele vai aprontar, porque agora acabou. Tipo, nós entramos na queda de braço aqui, ele botou a imagem e a semelhança dele lá, e eu, claro, tinha liberdade de chegar. Deus deu essa liberdade para Satanás para chegar lá, normal. O homem estava mais do que protegido. Satanás não podia fazer nada com ele. Mas ele deixou o homem decidir. Então, na queda de braço, na cabeça do diabo, ele ganhou. Como é que Deus vai fazer agora?
Se essa é a coroa da criação dele. Tanto que o Jesus que está lá no céu é o homem. Aí, aos pouquinhos, ele vai percebendo que ele estava em xeque-mate. Cheque de cavalo, de bispo, de torre, de dama, tudo junto. Ele entrou em desespero. Você vai ver esse desespero dele quando ele encontra com Jesus lá na tentação do deserto. Eu te dou tudo, pode ficar com tudo. Aquilo que antes estava na mão do homem e que eu recebi por direito, eu te dou tudo. Se prostrado me adorares. Ele estava em desespero. Quando ele, por boca daquelas pessoas que falavam, principalmente das autoridades ali, né, do templo, né, quando Jesus estava lá na cruz, desce daí se você é. Era o desespero de Satanás. Porque se Jesus descesse da cruz, nós estávamos todo mundo fulminado. Desespero de Satanás. Então, vamos prestar atenção agora, porque o que está aqui no Apocalipse reflete lá no final. Desculpa, no Gênesis reflete lá no final do Apocalipse. E eu quero que você venha agora no capítulo 3 do livro de Gênesis, onde acontece essa coisa terrível, né? A queda do homem. Adão, onde estás? Verso 9. Aí o Adão respondeu, verso 10. Ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que você estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, essa dona aí, ela me deu da árvore e eu comi. Essa mulher que o Senhor me deu. Diz o Senhor Deus à mulher, que é isso que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pronto, encheu a cabeça do diabo de minhoca. Que é isso? Mas ele entendeu rapidamente, e nós vamos vendo que na sequência dos fatos, ele começa a tentar impedir que essa sequência que deveria estar ocorrendo chegasse até o seu final na manifestação do descendente. Porque quando o descendente chegasse, aí a coisa, como realmente aconteceu, ficou muito difícil. Aliás, ficou difícil, não ficou impossível para ele. Então, meus irmãos, estas figuras que você está vendo aqui, existem outras também, estão lá dentro do livro do Apocalipse. E quando você estiver lidando com elas lá, você precisa saber de onde que vieram, porque tem um significado, um sentido que está sendo completado. Então, nós vamos pular lá para o meio do Apocalipse. Capítulo 12. No capítulo 12 deste livro, que é o livro do Apocalipse, ou Revelação, nós temos aqui algumas figuras. Capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela estava grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão,
grande, vermelho, 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte dos anjos do céu. Essas estrelas do Apocalipse é anjo. Estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho, varão. Não era mulher, não. Nasceu um filho, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nela o sustentem durante 1260 dias. No versículo 13, continuando a história, quando, pois, o dragão se viu tirado para a terra, que aconteceu aí na sequência do texto, né? Nós não vamos mexer nisso agora, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse até o deserto, ao lugar aí onde é sustentada durante um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Os que guardam, esses restantes são os que guardam os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus, gente? Alguém pode me ajudar aí? Os mandamentos, gente, a lei que Deus deu. Escreveu com o dedo dele lá na palavra, não foi? Pois bem, esses que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse é o restante da descendência da mulher. Então agora nós vamos começar a entender que é muito importante você saber a respeito daquelas figuras que estão no Gênesis e essas que estão aqui também no livro do Apocalipse, às vezes tão assustadoras. Vamos ver quem que é esse dragão? Capítulo 12. Está falando aqui sobre a expulsão dele, né? Essa expulsão é do segundo céu. Foi expulso, versículo 9 do capítulo 12, o grande dragão, a antiga serpente. Como é que é o nome dela? Diabo, Satanás. É o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Você sabe agora quem que é o dragão? O dragão é o diabo. O dragão é Satanás. Esse Satanás está diante de uma mulher que está para ter um filho. E ele quer de todas as maneiras destruir esse filho. Só que esse filho nasce e é arrebatado, é tirado. Ele fica a ver navios. Ele não acha o filho, não consegue. O filho é arrebatado. E esse filho vai ser aquele que estará governando sobre a terra na sequência aí dos acontecimentos. Isso estará ocorrendo. E o governo dele será um governo de cetro de ferro. Duro, firme, inflexível. Capítulo 21 do Apocalipse. Desculpa, capítulo 19 do Apocalipse. Nós vamos entender quem que é esse filho. Versículo 11. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça, os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. Você sabe quem que é? Isso, Jesus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro.
aquilo que o Senhor falou ali para a serpente está se cumprindo. Ele, o descendente dela, a mulher, vai esmagar a sua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Então Satanás estava de todas as formas interessado em matar o filho, impedir que ele fizesse o que, na verdade, ele veio para fazer. Mas ele não conseguiu. O filho foi arrebatado. Jesus está hoje à direita do Pai nas alturas. Você fala para mim o seguinte: não, ele não foi arrebatado, não é? Subiu aos céus. Mas aqui está falando arrebatado. Jesus subiu assim na frente pelo poder dele mesmo. Subindo. Ele foi subindo aos céus. Mas aqui no capítulo 12, fala que ele foi tirado, arrebatado. E nós vamos ver que a mulher foge. A mulher corre, a mulher foge. A serpente, Satanás, vem atrás dela. Lança um rio contra ela. Mas há socorro para a mulher num período de 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. Traduzindo para você, 1260 dias, ou 42 meses. Este é o período que depois que o filho sai, arrebatado, os restantes da descendência da mulher vão fugir do dragão. O dragão atrás, mas o dragão não vai conseguir alcançar ou efetuar o desejo dele, que é a destruição dos descendentes da mulher. Que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ele não consegue. Só que depois desse 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, ele passa a conseguir. O dragão se manifesta na terra na figura da besta. Besta. Então, meus irmãos, tem mais um breve período que nós chamamos de grande tribulação, que também é de 1260 dias, 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, ou 42 meses. Quando então o descendente vai descer do céu, nós já lemos no capítulo 19, e vai julgar a terra. Pisará o lagar da ira, do furor do Deus Todo-Poderoso. Seu manto está respingado de sangue. Juízo de Deus. A gente fica aqui orando, né, no capítulo, lá no 5º selo, as almas dos santos estão gritando que foram martirizados. Até quando não vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esse desejo, essa vingança. Por quê? Porque existe uma injustiça acontecendo e ninguém aguenta, né? Só você ver que está acontecendo, aquilo já começa a te arrepiar por dentro. Por quê? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Eles serão fartos. O Senhor nos fala o seguinte: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. Então, meu irmão, não tenta vingar de ninguém, não, tá? Isso é com Deus. O cristão não vinga, não. Deixa com Deus. A ira humana não reflete a justiça de Deus. Então, se você vai fazer justiça com ira, você está bem passível, né, de fazer coisa errada. Deixa que Deus vai dar a medida certinho. Certinho. Mas então, voltando para o Gênesis, nós estamos vendo aí a figura do dragão. Lá no princípio era a serpente, agora lá no Apocalipse é um bicho grande, que aparece com 7 cabeças, 10 chifres. E aprontando, viu? E aprontando. Mas então, voltando lá para
o livro do Gênesis, você vai encontrar uma outra figura que eu quero chamar a atenção para ela, que está aí no capítulo 10. O capítulo 10 diz o seguinte, no versículo 7. Os filhos de Cush, neto de Moisés não, de Noé, né? Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá. Tudo é assim com A, né? Hoje tem gente assim também, né? Que a família toda é igualzinho. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush girou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Capítulo 11. Aliás, ainda no capítulo 10, versículo 10. O princípio do reino do Nimrod foi Babel, Ereque, Acadé e Calné, na terra de Sinear. Então, essa figura aí, que aparece na genealogia, já com alguns adjetivos, né? Um homem diferenciado, ele foi o que fundou, criou lá a Babilônia, a Babel, tá? Mesmo a Babilônia. Capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram uma planície na terra de Sinear e ali habitaram. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviu-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Parei um pouquinho. Isso aqui é pós-dilúvio. E Deus deu uma ordem para Moisés, para Noé e os seus descendentes, seus filhos, né? E daí para frente. Que eles deveriam se espalhar, multiplicar e encher a terra. Do mesmo jeito que falou para Adão lá atrás. Só que os homens fizeram o seguinte, epa, peraí. Acho que essa direção de Deus não está boa, não. Porque o pessoal lá atrás morreu tudo afogado. Então vamos fazer uma torre. Gente, essa torre, presta atenção. Você fala, aquele pessoal era atrasado. Não era, não. Eles não tinham o conhecimento que nós temos, tecnológico, mas eles tinham uma cabeça muito melhor do que a sua e a minha. Eles construíram uma torre e o objetivo deles era o seguinte, é uma torre que passava lá das nuvens, de altura, para que eles, no caso de uma nova inundação, não fossem alcançados e destruídos, da forma como aconteceu no dilúvio. E olha que o testemunho de Deus, o Senhor desceu para ver o que estava acontecendo, né? Lá no Egito também, ele sabe de todas as coisas, mas essa é a forma da gente perceber aqui, né, a ação, a presença do Senhor dentro da situação. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse, eis que o povo é um. Nossa, esse pessoal está todo mundo concordando com isso. Se fosse fazer um levantamento lá, era 100% de aprovação nessa ideia de construir a torre. E o povo é um, e além do mais, todos eles falam inglês. Independente de ser inglês, aramaico, né? Eles têm a mesma língua. Tá, gente? Naquela época, antes do dilúvio, todo mundo falava uma língua só. Falava uma língua só. Nós vamos ver algumas coisas aqui no livro de Gênesis que é impressionante. Interessante demais. Eles continuavam com uma língua só. Aí, então, o Senhor falou, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Vinde, desçamos, plural. Pai, Filho, Espírito Santo. Para que um não entenda a linguagem do outro. Que coisa doida é essa, gente? Só Deus para imaginar um trem desse. Eu vou fazer isso conversar diferente.
Inventar a língua, foi Deus que inventou. De vez em quando eu estou passando aperto aí em algum lugar que não fala português, eu fico para Deus, Senhor que arrumou essa confusão, me ajuda aqui agora. Foi ele. De uma hora para outra, o cara olhava para a cara do outro e via ele mexendo na boca, escutava um barulho, mas não entendia nada. Foi nesse momento que houve a dispersão das famílias. Então, os descendentes do fulano lá, era a casa, o patriarcado, né? Tinha lá a turma, que era do mesmo sangue, da mesma família, falavam uma língua, a mesma língua, mas não entendia nada que os outros estavam falando e virou que a confusão. Não dá para construir desse jeito. Eu peço para você trazer o martelo, ou você vem com a pá. Então, meus irmãos, foi dessa forma que Deus frustrou. Mas é bom entender o que Deus falou. Eles são um. Lembro da comunidade que eu falei, que estava escrito aqui? Comunidade. Olha o que... Quando Jesus faz a oração lá do capítulo 17, ele fala, vocês vão ser um, assim como eu sou um com o Pai. Aí o mundo vai crer. Quando essa unidade ocorre, o reflexo no mundo espiritual é exponencial. É isso. E a prova disso está escrito aqui, você vai ler aqui agora. Vinde, desçamos, aliás, versículo 6. Eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Agora não haverá limites, restrições para tudo o que intentam fazer. Foi Deus que falou isso. Ao segredo da unidade, até do lado ruim, ela prospera. E ela prospera. Meus irmãos, se nós tivéssemos a unidade, né, no sentido, vamos dizer assim, só do bem social, que os homens tivessem isso, a terra era outra. Era outra. Agora, também, como a gente tem percebido, aqueles que têm uma visão de unidade mais voltada para aquilo que é mal, faz um estrago. Quando você vê unidade em torno daquilo que é bom, esperança. Quando você vê unidade em cima daquilo que é ruim, abatimento. Porque resultados virão. É o que o Senhor está falando aqui. Então ele confundiu, como eu disse, foi na Babel que o Nimrod construiu, que houve essa confusão de línguas e eles separaram-se. Aí então espalharam-se as famílias pela terra. Agora, nossa, está passando muito depressa o tempo. Agora nós vamos para o livro de Atos. Livro de Atos, no capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7. Jesus está com seus discípulos, ali no Monte das Oliveiras, e é o momento em que ele está despedindo os discípulos. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram para Jesus, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Dentro do plano de Deus, tem espaços dentro da evolução natural, né, do plano, bolsões que Deus reservou para ele, que não comunicou para ninguém. De acordo com a pergunta dos discípulos, era para acontecer o reino de Deus na terra imediatamente ao momento da ressurreição de Jesus. O descendente já tinha ressuscitado. Ele estava presente. O reino era dele, segundo os profetas que os judeus tinham, que têm as suas narrativas ali no Antigo Testamento. Sim, isso mesmo. Vocês estão certos. Só que o Pai tem tempos e épocas reservadas exclusivamente para Ele. Começou agora um tempo que vocês não têm ideia. Não têm ideia. Vocês vão gastar um tempinho para a ficha cair.
Mas mudou tudo. Mudou tudo. Agora é um outro tempo. Você vai lendo o livro de Atos, você vai vendo o que aconteceu, o surgimento da igreja, o que é isso. Não, só pode judeu, não, pode os que não são judeu. Aí, circuncida não precisa. Aí, a lei, como é que nós vamos fazer? Larga a lei para lá. Não, garra ela para cá. Livro de Atos, Gálatas, Romanos, instrução. É um novo tempo. Eu quero que vocês leiam ainda no capítulo 2. O Pedro está discursando aí, o 2,17. Aí, nesse momento em que muitos se convertem, 3.000 pessoas, logo no dia de Pentecostes, 2:17 até o 21. Aí que ele está falando o seguinte. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, nos últimos dias, vai acontecer que eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, até os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima dos céus, sinais na terra, sangue, fogo, vapor e fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Você está vendo um tempo específico onde estas coisas estarão acontecendo. Capítulo 17, versículo 30 e 31. Paulo está pregando lá no Areópago. E a gente vai ver o Paulo falando algumas coisas aqui bem interessantes. 17, versículo 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Teve um tempo que era tempo de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E também na palavra do Pedro, ele diz que é necessário, por um tempo, que Jesus seja retido dos céus. E no momento oportuno, a sua volta há de acontecer. Eu estou enfatizando isso, irmãos, porque no estudo da palavra, vocês já ouviram falar das dispensações, né? Tem fala até os dispensacionalistas e tal, tem 7 dispensações. A minha ênfase não vai ser em ficar aqui destacando essas e falando sobre essas dispensações. Mas essas primeiras ali nós vamos ter que falar sobre ela, e a última também nós vamos ter que falar sobre ela, né? Que é aquele momento do homem saindo do seu período de inocência e já na queda. E os seus descendentes até Noé. Esse período foi um período muito, muito interessante. Como eu falei aqui para vocês, antes todo mundo falava a mesma língua. Outra coisa, antes ninguém era carnívoro. Ninguém comia carne. Só comia vegetais. Tempo diferente. E foi nesse tempo também que apareceram figuras, que a Bíblia fala, os filhos de Deus, que viram que as mulheres eram belíssimas. E eu gosto de fazer uma observação aqui. Gente, aquele pessoal lá de trás, eles eram muito mais bonitos que a gente. A feiura foi acontecendo ao longo da vida. Da decadência do homem. Vocês vão ver, vocês vão ver. Quando vocês chegarem no céu, vocês vão ver. Você tem razão. Lá não vai ter feio, não. Então, gente, é isto. Esse pessoal é um pessoal distinto, especial. Eles foram aqueles que foram os primeiros descendentes do Adão. Agora eu quero te falar uma coisa que vai te espantar. A maioria dessa turma que viveu esse período, viveu com o Adão. Sabia disso? Adão viveu 930 anos.
A distância, quando Adão morre, de Adão para Noé, são só 126 anos. Chegou no Noé. Só que do Noé até o momento do dilúvio, o Noé viveu 600 anos. Soma aí. 930, 126, mais 600. Quanto é que dá? Mil e poucos anos. Mil e poucos anos. Então, gente, presta atenção. A maioria do pessoal que viveu nesta época, nessa parte aí do homem, né, caído, conviveu com a Eva, conviveu com Adão. Eles não tinham nenhum problema. Será que existiu Adão? Será que Deus existe? Vocês estão vendo como que isso é totalmente diferente do que você vive, entende, e dentro do contexto moderno nosso aqui? Totalmente diferente. Não se questionava Deus, não se questionava Adão, porque se questionasse, levava lá na casa do Adão. É esse aqui, ó. Que coisas impressionantes, né? Maravilhosas tudo isso. Neste tempos, vamos falar lá, o homem não pecou, está lá na inocência dele. É um tempo maravilhoso, né? Ele está num céu reproduzido nessa terra que o Senhor criou e depois pairou sobre ela e a organizou e colocou o homem, ainda plantou um jardim para o homem, gente. Ainda plantou um jardim para ele. Então, na sequência disso, da queda, nós vamos ver o Adão, aquele fato do Abel também, o Caim morrer e tal. Adão teve vários filhos. E os filhos do Adão teve vários filhos. Com quem que o Caim casou? Casou com a irmã dele. Ué? Com quem? Agora, meus irmãos, isso foi em centenas de anos. O Adão morreu com 930, o Noé morreu com 950. Eles viviam muito. E esta realidade, ela foi estremecida, porque os filhos de Deus, capítulo 6 de Gênesis, lê lá comigo, e nós vamos terminar e vamos parar por aqui hoje. Capítulo 6 de Gênesis. 6. Gênesis. O pessoal estava lá feliz, satisfeito, embora cada um fazendo as coisas que queria, do jeito que queria, apesar de ter todo esse conhecimento que eu falei para vocês, e eles foram acumulando, né, juízo sobre a cabeça deles mesmos. Capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Aí, não adianta orar mais para Deus não fazer, porque ele já resolveu o que vai fazer. Eu vou destruir todo mundo. Agora, a destruição daquela geração teve como ponto de enfoque esse fato dos filhos de Deus. Aí entra casarem com as mulheres. Aí entra a pergunta, quem são estes filhos de Deus? Existem duas interpretações, aqui eu entendo, ela é justificada na tradução judaica, e você vai encontrar ela no argumento de Judas, que está na Bíblia. De Judas. Eram seres espirituais. Todo ser criado diretamente no mundo espiritual, criado diretamente por Deus, é filho de Deus. Até o diabo. Nesse sentido é. E essas figuras espirituais, esses anjos, eles largaram, eles abriram mão daquela condição angelical e assumiram um papel humano para que eles então tivessem a oportunidade de ter essas mulheres. Essas mulheres são barra pesada desde o princípio, né, gente? Até os anjos.
Foi por isso que o dilúvio veio. Havia muito pecado, o pessoal já estava desbandeirado, e embora tivesse o Adão morando lá, embora tivesse, sabe, não existia outro Deus, era só o Deus que criou eles, que criou tudo, aquela natureza, que eles estavam dentro dela. Essa geração foi uma geração especial. Mas teve um problema seríssimo. Esse problema foi essa mistura que aconteceu. E a Bíblia fala que Deus trouxe juízo, matou todo mundo, deixou só uma família. E parando por aqui hoje, eu quero dizer para você que todos nós somos mais objetivamente descendentes de Noé do que do próprio Adão. Adão, claro que ele é o princípio de tudo, né? Mas a geração que veio depois do Noé foi pequena. Foi 1000 e tantos anos, 1000 e poucos anos, e depois veio o dilúvio. E do dilúvio para frente, só 3, Sem, Cão e Jafé. Os 3 filhos de Noé deram origem a todas estas nações que hoje estão na terra. Vocês se lembram, quando eu falei aqui sobre a Babilônia, quando as línguas foram confundidas, que eles se espalharam? Aí começaram a ser formadas as nações. As nações. Então nós vamos parar aí. E quarta-feira que vem a gente continua. Dos filhos dos homens, desculpa. Vamos lá para... Hã? A outra sem ser os anjos, você está falando? É que são descendentes de Enos, que são os descendentes de Enos, que naquele caso estariam sendo o quê? 7. Os descendentes de 7. Que eram os considerados filhos de Deus. Tá? Esta é uma explicação. Agora, eu creio que nós temos na Bíblia uma confirmação, a meu ver, até certo ponto, bem clara, quando a gente lê Pedro e Judas. Tá? Amém? Vamos ficar em pé? E ore pela próxima quarta-feira. Tá? Porque o Espírito de Deus vai acrescentar, vai te abençoar, vai esquentar seu coração. Viu? Porque aquele que vem virá e não tardará. Senhor, muito obrigado porque nós pudemos estar aqui juntos, compartilhando essa palavra, e nós sabemos que o Senhor tem riquezas e coisas ainda maiores, para que todos nós possamos ser edificados e alimentados pelo Teu próprio Espírito em nós. Em nome de Jesus, obrigado por essa noite, guarda os irmãos que estão voltando agora para suas casas, e ó Senhor, que a Tua boa mão esteja sobre cada vida, cada família, Senhor. Ó Deus, reforça as trancas das nossas portas, Pai, e abençoa os Teus filhos dentro delas, em nome de Jesus. Amém.